Me lembro de uma frase muito famosa do Dr. House. Todo mundo mente. A mentira pode ser dividida em espontânea e planejada. O psicólogo Robert Uri, em seu livro, De Moral Animal, argumenta que as mentiras são o motor da evolução humana. Segundo o autor, quanto mais desenvolvido o sistema de comunicação, maior o nível de mentiras na sociedade. De acordo com o site Headhunter, a maioria dos mentirosos trabalha no comércio, mais de 67%. O Truth Serum, ou pentatol de sódio, não é realmente capaz de fazer uma pessoa não mentir. Isso apenas remove os filtros psicológicos de uma pessoa. Você nos engana quando você nos alimenta com a mentira. Uma mentira planejada é bem pensada. A fala de uma pessoa torna-se confiante, controlada, calma. As pessoas acreditam que quem segue suas emoções não sabem mentir. Por isso, quando se quer enganá-las, é preciso convencê-las de que tudo acontece por acaso. O que eles não sabem é que o acaso não existe. Um mentiroso espontâneo pode se passar por uma pose, gesto ou olhar, o que não se pode dizer de um mentiroso profissional. Na maioria das vezes, as mulheres mentem sobre sua própria condição. A frase mais popular é "estou bem", comprovaram pesquisadores do Museu da Ciência de Londres. Mentiras espontâneas são mentiras defensivas. Geralmente surgem sob a influência das circunstâncias e são mal lembradas. A fala do mentiroso espontâneo é caracterizada por um grande número de pausas, reservas e erros de fala. As mentiras figuram em lendas, mitos e contos de fadas. Na tradição ocidental, mentira é um vício que é punido ou corrigido. Nos contos orientais, mentiras e trapaças são mais comuns para a salvação. Um detector de mentiras ou polígrafo não oferece uma garantia completa de detecção de mentiras. As leituras do aparelho são baseadas na medição da pressão e da frequência cardíaca de uma pessoa, mas entre os mentirosos há muitas pessoas que conseguem enganar o detector. No entanto, um estudo do Federal Homeland Security System mostrou que os polígrafos modernos são 96% verdadeiros. O país mais enganador é a China. Um experimento conduzido pela University of East Anglia descobriu que 70% dos entrevistados mentiram para receber a recompensa monetária prometida. Identificar um mentiroso pelos olhos é quase impossível se ele mentir deliberadamente. O dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. As crianças começam a mentir ao mesmo tempo que aprendem a falar. Na maioria das vezes, essa mentira não é deliberada. As crianças costumam usar o mesmo modelo para responder ao mesmo tipo de perguntas, e a fantasia as faz acreditar no que foi dito. O arrependimento das mulheres contado encontra-se em 82% dos casos, os homens, apenas 70%. A fé cristã ensina que a mentira é um grande pecado, pois se diz: quem age traiçoeiramente não habitará em minha casa. Quem fala mentiras não ficará diante dos meus olhos. Salmo 100, 7. Alguns dos relacionamentos mais bem-sucedidos baseiam-se em mentiras e enganos. Já que geralmente terminam dessa forma, é lógico começá-los logo assim. Quando uma pessoa mente, ela experimenta toda uma gama de emoções, as mais marcantes das quais são medo, deleite, culpa e vergonha.
Os cientistas americanos Marian Kuchak e Isaac H. Smith provaram que uma pessoa é mais honesta antes do meio-dia. A partir das 12 horas, o percentual de mentiras na fala dos sujeitos começou a crescer, chegando ao máximo à noite. Pesquisas realizadas pela Universidade de Amsterdã mostraram que, na maioria das vezes, as mentiras se devem à falta de tempo. Pessoas que consideraram e tomaram uma decisão mentem menos. A mitomania, o complexo de Munchausen, é uma doença devido à qual a pessoa sente uma necessidade constante de distorcer a verdade. Com a ajuda de mentiras, ele cria uma realidade alternativa e, muitas vezes, acredita sinceramente em suas palavras. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. Quando uma pessoa mente, seus níveis sanguíneos de cortisol e testosterona aumentam. Uma mentira é uma declaração que obviamente não corresponde à verdade. Cientistas da Universidade de Hartford do Chile descobriram que os homens mentem com mais frequência do que as mulheres. De acordo com a professora de psicologia evolucionista Karen Payne, o homem comum mente 1.092 vezes por ano e a mulher 728 vezes. A abundância de pausas em uma conversa ainda não é sinal de mentira. Talvez a pessoa esteja apenas tentando encontrar expressões. Pessoas mentirosas e dissimuladas até conseguem enganar as outras, mas com o tempo elas se enrolam nas próprias mentiras e a máscara cai. Qualquer coisa é melhor do que mentiras e enganos. Até os animais podem mentir, diz Stephen Nowitzki, biólogo da Duke University. Os resultados da pesquisa mostraram que quase todos os representantes da fauna podem mentir uns para os outros. Por exemplo, os pássaros do picanço podem alertar seus parentes sobre o perigo por voz ou podem usar deliberadamente um sinal para afastá-los da comida. O conceito de mentir para sempre apareceu na antiguidade. Para a política de nobres mentiras, Platão defendeu no Estado. Mentir torna um hábito, e com o tempo você passa a enganar a si mesmo. Vai indo a mentira será a sua verdade, nela você se acovarda, e não percebe que se sofre bem mais mentindo do que dizendo a verdade. A mentira é um peso que nunca sai das costas. O Islã é uma das poucas religiões que, em alguns casos, aprova mentiras. Por exemplo, o eminente historiador e teólogo muçulmano Al-Tabari disse: mentir é um pecado, mas não quando serve ao benefício de um muçulmano. Mentir em nome do Islã é chamado de taqiyya, e esconder parte da verdade é chamado de kitman. Existem 6 tipos de mentiras: manipulação da qualidade, manipulação da quantidade de informação, transmissão de informação ambígua, informação inadequada, silêncio e distorção. Os mentirosos compulsivos têm um cérebro melhor e mais rápido do que as pessoas que mentem espontaneamente. Yalin Yang, chefe de pesquisa psicológica da University of Southern California, afirma que seus cérebros contêm 22 a 26% mais matéria branca e um córtex pré-frontal mais forte. Um dos famosos mentirosos do século XX, Victor Lustig. Ele entrou para a história como o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. A maioria das religiões considera mentir um grande pecado. Por exemplo, as 4 nobres verdades no budismo dizem que uma pessoa deve seguir o caminho da autodisciplina, evitando, entre outras coisas, mentiras, linguagem injusta. A esperança engana, mente o sonho, eu sei. Que mentiras lindas eu mesma inventei e contei para mim.
Nem toda verdade é agradável. Mas toda mentira é enganosa.